Oi, tudo bem com você? Hoje a gente vai ter mais uma aula de língua portuguesa e a gente vai falar sobre mais um gênero textual, a crônica. A crônica é um texto muito gostoso de ler, é um texto muito comum. Eles não costumam ser grandes, normalmente as crônicas são textos pequenos, tá bom? E ele tem três características. Primeira, a crônica sempre vai contar alguma história relacionada ao cotidiano da nossa vida. O cotidiano é o dia a dia, ao dia a dia da nossa vida, da vida das pessoas, da nossa sociedade. Sempre vai falar desse tipo de assunto, do dia a dia. E tem outras duas características, que a crônica sempre vai trabalhar com humor, ou seja, fazendo piada, rindo, trabalhando isso de uma forma divertida, ou a crítica, criticando alguma situação que está acontecendo. Pode ser uma coisa triste que aconteceu, a política, podem ser esse tipo de coisa. Sempre vai ser ou algo relacionado ao humor ou algo relacionado à crítica. E eu vou ler agora uma crônica para você, não a crônica toda, essa aqui em especial é um pouquinho grande, foi escrita por Luiz Fernando Veríssimo, que é um autor muito conhecido, e eu vou ler alguns trechinhos aqui para você entender um pouquinho. Ele diz assim, ó, o título é Futebol de Rua. E esse texto aqui, ele fez como que as regras do futebol de rua. Sabe futebol? Do dia a dia, que você está andando na rua, tem criança lá, ou até mesmo você joga futebol na rua. Ele escreveu como se fossem as regras desse futebol. Então ele fala as regras da bola, as regras dos gols, as regras do espaço ali do campo, as regras do juiz, tudo isso. Então ele começa falando assim, da bola. A bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica, até uma bola de futebol serve, ou seja, muitos jogam com outras coisas que não a bola de futebol. No desespero, usa-se qualquer coisa que role, como uma pedra, uma lata vazia, ou a merendeira, que é a lancheira do seu irmão menor, que sairá correndo para se queixar em casa. No caso de usar uma pedra, lata ou outro objeto contundente, ou seja, outro objeto duro, recomenda-se jogar de sapatos. Por quê? Porque muitos jogam descalço. Então, se for algo duro, vai doer na hora de chutar. Quem jogar descalço deve cuidar para chutar sempre com aquela unha do dedão que estava precisando ser aparada mesmo. Então ele já faz aqui uma outra piadinha. Se você for jogar descalço, chuta com aquela unha do dedão que está precisando ser cortada mesmo. E aí ele continua fazendo piadinha do que acontece, falando as regras do gol, as regras do campo, as regras da duração do jogo. Olha só a duração do jogo que ele escreve. Até a mãe chamar ou escurecer, o que vier primeiro. Nos jogos noturnos, os jogos que acontecem à noite, até alguém da vizinhança ameaçar chamar a polícia. Olha só, então ele está fazendo mais humor. Por quê? Porque é gostoso jogar até não ter hora para parar, até de noite quando não der mais. Regras do juiz, não tem juiz. Regras para a formação dos times. O número de jogadores em cada equipe varia de 1 a 70 para cada lado. Ou seja, não tem limite, todo mundo pode jogar, é só dividir, metade para cada lado e continua. E ele vai fazendo as piadinhas e explicando como acontece até terminar o texto aqui. E ele termina dizendo assim, ó, as regras do intervalo para descanso. Você deve estar brincando. Por quê? Porque não há intervalo para descanso, não tem. Nunca vi criança querer parar de brincar para descansar, não tem isso. Vai brincando e não tem fim. Então esse aqui é o exemplo de uma crônica, de mais esse gênero textual. O que você pode fazer agora? Pesquise na internet outras crônicas, escreva uma crônica. Pense em alguma situação do dia a dia que você vive, que a sua família vive, que você e os seus amigos vivem. E escreva, treine também, de um jeito engraçado, talvez de uma crítica também, ok? Faça isso, estude sobre a crônica e a gente se encontra na próxima aula.